O ITN segue a rodada de entrevistas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. E nesta quarta-feira estamos recebendo nos estúdios da Rede ITA o pré-candidato do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, Pedro Cunha Lima. Boa noite, pré-candidato. Boa noite. Cumprimentar você, Poliane, Felipe, Arimateia, todos que nos acompanham aqui. É um prazer poder expor nossas ideias, se apresentar um pouco também. Conheça agora um breve perfil do nosso entrevistado de hoje. Pedro Cunha Lima tem 33 anos, é advogado e professor universitário com mestrado em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Coimbra, em Portugal. Deputado federal em 2 legislaturas, presidiu a Comissão de Educação da Câmara Federal. Pedro foi eleito deputado federal em 2014 como o mais votado da Paraíba e reeleito em 2018 para o seu segundo mandato. Hoje é pré-candidato ao governo da Paraíba pelo PSDB. Nossa entrevista será dividida em 2 blocos. Neste primeiro, o pré-candidato irá responder a 5 perguntas sobre temas gerais e terá o tempo de 1 minuto e 30 segundos para cada resposta. Teremos um cronômetro na tela para garantir tempo igual para todos os entrevistados. Caso o entrevistado exceda o tempo combinado, ele será educadamente interrompido por nós. E aqui com a gente o nosso colunista, também Arimateia Souza, que vai nos ajudar a conduzir essa entrevista de hoje. Boa noite, Ari. Boa noite a todos. Então vamos começar. Candidato, mesmo com pouco tempo de vida política, efetivamente falando, o que é que lhe motivou a se candidatar agora ao governo do Estado? Uma vontade muito grande, Felipe, de trazer uma ruptura real. A gente percebe que as coisas precisam urgentemente mudar. Tem uma frase que diz que é uma insanidade você ficar repetindo um padrão e querer resultados diferentes. A gente vê uma realidade muito dura no nosso estado, não se consegue ensinar a criança a ler e escrever na idade certa. Existe um modelo do passado, para ter um atendimento na saúde, muitas vezes precisa ir atrás de um chefete político, de um deputado, de uma deputada para marcar uma cirurgia. Está na hora da gente mudar essa realidade. A gente tem distorções, como é o caso do orçamento da Assembleia Legislativa, que é maior, pasmem, do que o orçamento da nossa Universidade Estadual. A Assembleia, para 36 deputados, tem um orçamento maior do que a nossa universidade para uma comunidade acadêmica de mais de 21 mil pessoas. Então está na hora da gente trazer um novo olhar, uma nova mentalidade, uma vontade real de mudança para fazer o que precisa ser feito, tomar as decisões necessárias para que a gente consiga ter o avanço que o nosso Estado tanto espera. As pessoas sofrem, existe uma realidade social dura na vida de muita gente, áreas do governo que precisam de uma mudança radical, segurança pública, a criminalidade toma de conta, tem que aumentar o efetivo, tem que ter uma nova carreira para o policial, tem que ter eficiência na saúde, tem que ter um ecossistema na economia para gerar emprego, enfim. Eu estou muito movido de poder cumprir com um papel e trazer uma nova mentalidade para o nosso Estado. O senhor tem feito críticas recorrentes à área da segurança pública do Estado. Até há pouco, na sua fala inicial, fez essa menção ao efetivo da Polícia Militar. Mas a pergunta objetiva: há dinheiro, há orçamento para triplicar o efetivo de policiais nas ruas paraibanas? Eu não vou falar em triplicar. É claro que a nossa intenção é aumentar ao máximo. A gente sabe que existe uma limitação dos recursos. O recurso público ele é escasso. Mas primeiro a gente vai fazer um ajuste. Quando eu falo em questionar o orçamento da Assembleia, a Secretaria de Comunicação do Estado tem um orçamento de 60 milhões de reais. A gente tem que começar a rever isso. Qual é a prioridade? É fazer uma blindagem do governador com um orçamento milionário. A gente sabe como isso funciona. Respeito muito o papel da imprensa, de um jornalismo sério, como é esse que acontece aqui. Mas eu não vou me calar com essa cultura de ficar pegando um pedaço do orçamento público mensalmente para ficar controlando a imprensa. Muitos blogs, portais funcionam na direção de ficar reproduzindo tudo que o governador quer que seja reproduzido. Isso está na hora da gente mexer nisso. O governo do Estado gasta mais de 200 milhões de reais com aluguel de veículos. Mais de 50 milhões de reais com gasolina. Quase 15 milhões de reais com telefonia. Um Estado que tem quase 25 secretarias e outros órgãos indiretos. Minas Gerais tem 12. O governo federal tem menos ministério do que a Paraíba tem de secretaria. Então a gente vai fazer um ajuste nessa máquina para poder dirigir o orçamento para aquilo que é prioridade. Aumentar o efetivo vai acontecer, é uma prioridade. Eu não posso me comprometer em triplicar,
porque não vou aqui vender promessas fáceis, mas a gente vai fazer um esforço muito grande para aumentar esse efetivo. Acredito que quem quer que vença essa eleição tem essa obrigação. Agora, candidato, a representatividade feminina na política, ela tem sido muito discursada e pouco praticada no nosso país, né? Somos maioria no eleitorado, mas nas lideranças, nos poderes também somos minoria ainda. Como é que o senhor enxerga, então, essa situação e quais seriam as suas propostas? Eu fico muito feliz, Poliana, de você trazer esse tema. Me causa muita estranheza, né? Na Câmara dos Deputados, olhar para o quadro dos ex-presidentes, né? Na história da Câmara dos Deputados, não tem nenhuma mulher. A gente participa de muitas solenidades, né? De vários órgãos, não só na política, no Poder Judiciário, enfim, e a gente vê que quase nunca tem uma representatividade maior das mulheres. Então, eu defendo que a mulher deve ter um espaço em lugares importantes. Eu sou um candidato homem, então o candidato já é homem. Eu tenho uma obrigação ainda maior, né, de abrir espaço nas secretarias, eleito governador, para colocar a mulher num lugar, numa posição de tomar decisão. Né? É preciso levantar a voz, sim, trazer esse tema para a pauta. Mulheres que são agredidas ainda hoje, mulheres que recebem menos do que homens para cumprir a mesma função, mulheres que cumprem uma tripla jornada de trabalho. Está na hora da gente ensinar todo mundo de que responsabilidade de cuidar de filho, de filha, não é só da mãe. É preciso ter, né, uma presença maior dos homens para que a gente conscientize. Eu acho que todo líder, né, todo mundo que ocupa um lugar, né, de liderança, naquilo que se fala, naquilo que se pratica, né, naquilo que a gente quer conscientizar, a gente cumpre um papel. E eu sou absolutamente sensibilizado a essa causa. Eu consigo enxergar isso muito claramente. Eu faço parte de uma geração que já não admite mais, chega, está na hora de dar um baixo. Então, muito bom trazer esse tema. A gente vai colocar a mulher num lugar de destaque, sim. Pré-candidato, um tema super importante, ainda mais a gente viu aí o seu perfil, professor universitário. Então, quais são as estratégias, falando em políticas públicas, para a educação? O que é que você pretende mudar para que a gente possa garantir para o povo paraibano uma melhor condição de ensino? Primeiro, Felipe, falar que a educação é a prioridade do nosso governo, no singular. Essa vai ser a marca do nosso governo. Existe, por parte, né, do nosso projeto, uma decisão tomada, né, de colocar a educação, né, como prioridade número 1. Reformar escolas é urgente. A gente viu recentemente aqui em Campinas, a escola estadual Severino Cabral, né, é o mofo comendo, né, no teto, nas paredes, esgoto dentro da escola, perto de refeitório. Né, numa outra escola estadual aqui em Campinas, né, a escola Poeta Carlos Drummond de Andrade, a escola está fechada e o ensino continua remoto, porque não se consegue mais ter aprendizagem ali. Então tem que ter um amplo programa de reforma das escolas. Citei 2 exemplos de Campinas, mas eu tenho andado esse estado inteiro e por onde eu passo eu vejo escolas caindo aos pedaços. Está na hora da gente revisar isso. A gente tem que ter um programa muito forte de formação de professor. É um professor bem formado, estimulado, e aí tem que também atualizar a carreira. A carreira do professor é de 2003, né? Quase 20 anos, e a gente não tem uma atualização. Tem que abrir vaga de creche. Aliás, outra perseguição, Arimateia, do governo do estado em relação a Campinas, que lançou um programa de 213 creches no estado, nenhuma para a nossa cidade. No Aloysio Campos, né, um complexo habitacional que tem mais de 4.000 unidades, tem 2 escolas municipais, 3 creches e nenhuma escola estadual. Então a gente tem que atuar em várias frentes. Eu presidi a Comissão da Educação, esse é um tema que eu mergulho há bastante tempo. A gente vai deixar uma marca na educação na Paraíba. Candidato, por indução do presidente Jair Bolsonaro, o tema ICMS virou popular, virou eixo central da campanha que está começando. A redução de ICMS, iniciada pelos combustíveis, no seu governo, terá espaço para a revisão de alíquotas de outros produtos e serviços? E quais seriam os principais? Eu tenho uma visão, Arimaté, de que quando a gente reduz imposto, e a gente precisa enfrentar esse tema, que é o custo Brasil, reduzir imposto, diminuir burocracia, facilita que o setor produtivo possa acontecer com mais efervescência. E isso traz justiça social. No Brasil se acostumou a separar. Ou você defende a economia, ou você defende, né, se fazer justiça social. Essas coisas andam juntas. Eu tinha uma professora em Coimbra que repetia muito: não existe desenvolvimento social desacompanhado de desenvolvimento econômico. Então a gente quer sim reduzir impostos, é claro que o governo tem que arrecadar, mas a gente tem um exemplo no governo do então governador Cássio, em São Bento,
que se reduziu a alíquota do setor que produz redes para 1% do ICMS, e lá o setor começou a acontecer de fato, gerando emprego e tudo mais. Então a gente quer, sim, acabar com o ICMS da energia do sol, do imposto do sol, a energia solar, a geração de energia solar na Paraíba. Só 3 estados no Brasil têm isso é uma aberração, né? Porque você gera a energia, você consome a própria energia que você gera, e você paga um imposto, o ICMS. Inclusive, em Patos, tinham 3 empresas de energia solar. Hoje só tem 2, porque uma foi embora, porque o governador João Azevedo criou o ICMS do sol, está cobrando o imposto do sol. Esse a gente vai acabar, é uma medida até óbvia, e a gente vai fazer, claro, um levantamento para poder abaixar ao máximo essas alíquotas, porque quando a gente abaixa a alíquota, a gente pode até diminuir a arrecadação, mas a gente facilita que o setor produtivo gere emprego. Neste segundo bloco, teremos perguntas sobre o cenário político atual no Estado e também algumas questões que chegaram através do WhatsApp da Rede ITA. O pré-candidato terá o mesmo tempo de 1 minuto e 30 segundos para responder cada questão. Ari, é com você. Deputado, tem um alegado distanciamento seu de Campina Grande, que o senhor não vive a rotina da cidade. Isso está ou poderá atrapalhar o senhor eleitoralmente? E até que ponto isso procede? Olha, o que o campinense quer é que a gente trabalhe pela nossa cidade. A gente tem hoje um governo do Estado absolutamente ausente, que chega a momentos, como é o caso do maior São João do mundo, ajuda o São João de Patos, ajuda o São João de Bananeiras, ajuda o São João de Santa Luzia, de Monteiro, e chega na hora de ajudar o São João de Campina Grande e responde que ajudou trazendo policial. Pelo amor de Deus, né? Queria sequer que a Polícia Militar tivesse presente, um governador que prometeu o VLT. Eu, inclusive, vi um vídeo recentemente, ele falando que ia cortar a cidade, um investimento importante. Cadê o VLT? Eu exerço um mandato de deputado federal. O mandato de deputado federal exige que eu esteja em Brasília, semanalmente. Eu tenho responsabilidade com o cumprimento dessa função. Então, claro que eu não estou diariamente aqui em Campinas, mas trabalho pela cidade. No final do ano passado, coloquei quase 40 milhões de reais para a saúde, que permitiu que o prefeito Bruno realizasse o programa Saúde de Verdade. No Hospital da FAP, Ari, onde eu nasci, e tenho muito orgulho de ter nascido lá, tenho um profundo orgulho de ser de Campina Grande, essa cidade extraordinária que tem essa energia única, uma vontade de crescer singular, e faz muita falta ter um governador que consiga, ser parceiro do crescimento da nossa cidade. No Hospital da FAP, eu sou o parlamentar que mais destinei recursos. Eu coloquei recursos para o Instituto dos Cegos, para a Casa da Criança, para a Casa do Menino. Eu estou presente na cidade com um trabalho sério, dedicado, que honra a confiança das pessoas e que a partir do ano que vem vai honrar cada vez mais. Sucedem-se nos últimos tempos noticiários sobre a sua possível desistência dessa candidatura. Isso é incredulidade dos aliados? O senhor hesitou em relação à sua candidatura? Afinal, de onde provém tanto noticiário sobre a possível desistência sua? Toda essa especulação tem uma razão de ser. E eu admito essa razão. Eu não hesitei, até porque eu coloquei que seria candidato num instante, no final do ano passado, em que muita gente dizia que não ia ter nem disputa, que ia ser WO, que só tinha João Azevedo, e foi naquele instante que eu disse não. Num cenário absolutamente adverso. Mas eu disse não, a Paraíba vai ter uma alternativa. A gente vai cumprir com o necessário papel. O que eu estou assistindo acontecer não me desce. E a gente vai oferecer às pessoas uma alternativa. Mas lá atrás, se você resgatar o processo inteiro, Arimateia, eu já coloquei que eu faço parte de um coletivo e que eu não tenho um projeto pessoal, eu posso ser representado por outros nomes, como é o caso do nome do ex-prefeito Romero Rodrigues. Eu, inclusive, em dado momento, recuei, dizendo que Romero me representa e que eu votaria nele para governador com muito gosto. Fez um trabalho em Campinas extraordinário, já mostrou que tem capacidade de gestão. Então eu disse isso lá atrás. O que eu disse lá atrás, eu não desdisse depois. Eu mantive de pé o que é minha palavra, até para ser coerente. Está mantendo até agora isso? E mantenho até agora. Porque isso ele me representa. Não? Causa, mas é melhor ser dúbio do que ser incoerente. Ele não me representa? Então por que eu deveria mudar de opinião? Mas ele tem uma decisão tomada, que é disputar a Câmara. E eu fico muito honrado de poder representá-lo também. E dia 31 a gente tem umas convenções. E a gente mostra que estamos aqui firmes, com muita vontade e disposição de cumprir com essa tarefa, para servir a Paraíba com o nosso melhor. Vamos agora às perguntas dos nossos telespectadores. A primeira é de Jânio Raposo,
de São José da Mata, ele diz o seguinte: pergunta ao candidato por que São José da Mata, maior que 183 cidades da Paraíba, é pouco vista pelos governantes. Existe uma realidade posta, Jânio, de São José da Mata, né, por parte, sobretudo, desses últimos 10 anos que a gente vê do governo do Estado, que tirou Campina Grande e toda a sua região, né, do mapa de sua administração. Eu citei o exemplo de alguns programas, né, que o atual governo deixa de fora Campina, mas isso acontece, inclusive, com repasses obrigatórios na saúde. Chegou a esse ponto. Na gestão do ex-prefeito Romero, não teve um único convênio do governo do Estado com a nossa cidade. Então, a gente precisa, não é trabalhar só por Campina, não é porque eu sou de Campina que eu vou trabalhar só por Campina, mas trabalhar também por Campina. É fundamental ter um governo do Estado presente na segunda maior cidade do nosso Estado. Tem que trabalhar por toda a nossa Paraíba. Então, aqui eu quero firmar um compromisso, sobretudo por aquilo que mais me move nessa caminhada, né? O que me faz acordar com muita disposição de seguir em frente trabalhando é poder transformar a educação do nosso Estado, e isso, né, deve estar presente na Paraíba inteira. A gente precisa ter uma saúde mais eficiente, como mencionei, quebrar com um modelo fracassado. Não pode mais existir um lugar chamado Granja Santana, residência oficial do governador, que no ano da pandemia gastou de feira mais de R$1 milhão. Está na hora da gente mostrar que existe um novo olhar, aquilo ali vai ser um parque público. Estou, inclusive, recebendo outras sugestões, mas a gente vai trazer de volta o governo para a nossa região, para Campina e toda a região. E até aproveitar a nossa audiência para agradecer a toda a participação dos nossos telespectadores através do WhatsApp da Rede Ita. A gente selecionou mais uma pergunta para trazer para o pré-candidato, que é a de Roberto, aqui de Campina Grande, que ele comenta: vemos monopólios privados sem concorrência, como nos combustíveis e na energia, que praticam o lucro máximo, sacrificando a população. O candidato é contra a privatização da Cagepa? Eu sou contra deixar tudo como está e ver um estado que tem quase metade da população sem acesso à água, sem investimento em saneamento básico. Isso não cabe na minha cabeça, que a gente está no século XXI, 2022, e a gente não consegue oferecer às pessoas o básico. A Campina tem até uma realidade mais avançada, a gente vê nos rankings, né, que analisam a situação de saneamento básico, e eu tenho muito orgulho, né, de ter acompanhado na trajetória do então prefeito Cássio, do então governador, que investiu em saneamento básico, mas de resto, na Paraíba, a gente tem uma realidade muito difícil e a gente vai tomar a decisão necessária. Eu não quero, né, necessariamente privatizar a Cagepa, mas eu vou analisar todas as alternativas, não é porque é um tema polêmico que eu vou fugir dele para descartar uma alternativa que pode ser melhor para o consumidor. A gente quer resultado, a gente vê outros estados que estão seguindo esse caminho. A gente tem compromisso com quem não tem água em casa, não tem coleta de esgoto. Tem, inclusive, uma alternativa de deixar a Cagepa responsável por apenas um pedaço do que é o saneamento básico. Enfim, a gente quer investimento. Tem que ver a capacidade de investimento da Cagepa para conseguir alcançar a meta, inclusive, do marco do saneamento básico. A gente vai fazer com muita responsabilidade aquilo que o momento exige para a gente conseguir avançar numa pauta que está atolada há bastante tempo. Pedro, a gente agradece a sua participação aqui no ITN. Você tem 2 minutos para as considerações finais para o nosso público. Eu que agradeço demais por esse espaço de debate, Felipe, Poliane, Arimatea, todos que nos acompanharam. A gente está num ano decisivo. Eu sei que tem muita gente que já não aguenta sequer acompanhar a política, porque existe uma descrença muito grande. A gente se decepciona por muito do que a gente acompanha na política, mas é fundamental que você participe, que você acompanhe o debate, que você possa cumprir também com um papel de ativismo cidadão, para que a gente consiga tomar as melhores decisões, fortalecendo o espírito de transformação. É isso que me move, é ver um Estado que ensina a criança a ler e escrever na idade certa. Eu não acho justo que eu tenha aprendido a ler e escrever com 5, 6 anos e na rede pública a média é 8, 9 anos. Existe um dever de uma nova geração de fazer um trabalho melhor, de conseguir ser mais sensível, mais humano e de romper com padrões, de botar o dedo na ferida. Mencionei aqui alguns temas. Eu fico me perguntando se eu serei o único candidato a falar, a questionar esse orçamento de 320 e tantos milhões da Assembleia Legislativa. Eu, desde 2015, questiono o orçamento da Câmara dos Deputados.
Eu não acho certo que a Câmara custe mais de 7 bilhões de reais. Desde 2015 que eu nunca aceitei ficar com auxílio moradia. Eu fiz o repasse de auxílio mudança, renunciei à aposentadoria especial do deputado, renunciei ao aumento da verba de gabinete. Não é justo que uma autoridade fique recebendo essas benesses, esses privilégios, com dinheiro faltando para quem mais precisa. Então está na hora da gente chacoalhar esse negócio, está na hora da gente se levantar, né, para poder oferecer às pessoas, sobretudo aos que mais precisam, um novo momento, né, repito, um compromisso em deixar uma marca na educação, um compromisso de melhorar com eficiência o funcionamento na saúde, de reverter um quadro dramático na segurança pública e oferecer o meu melhor, a minha melhor energia para transformar o nosso Estado. Obrigado por nos acompanhar aqui. Obrigada, Pedro.